São Francisco de Paula é uma cidade dotada de todos os recursos exigidos por uma moderna estância de veraneio. A gente foi muito feliz aqui, muito feliz mesmo, sabe? Vamos continuar o nosso passeio e conhecer mais uma das inúmeras atrações desta região de encantamento. Em meio à luxúria, aí está o veraneio Hampel, já consagrado como o melhor no gênero do estado. Seus lindos recantos incrustados em plena mata. Acho que a maior riqueza que tem aqui é silêncio e bom ar. É um lugar de muito, para mim, de muito boas memórias. Quando eu entro nos apartamentos, cada um que eu entro ali parece que eu volto no tempo, né? O legado é você se vincular com aquilo que é ancestral, com aquilo que estava aqui antes da gente, com xaxins, com samambaias, corredeiras murmurantes, com araucária, aquilo que estava aqui antes da gente. E vários guias que eu tive ao longo da vida sempre me disseram assim: você está voltando para casa, está voltando para casa. Esta história começa em 30 de março de 1893, no porto de Hamburgo, na Alemanha. Foi quando Franz Josef Rudolf Hampel, veterinário de 39 anos, embarcou no navio a vapor de nome Itaparica, com destino ao Brasil. Franz, nascido em Viena, estava entre os 48 mil imigrantes que desembarcaram no Rio Grande do Sul de 1824 a 1914. Foram 41 dias de navegação até o porto de Rio Grande. Franz Josef virou então Francisco José, ou melhor, José Hampel. Assim ele ficou conhecido em 1899 ao fundar a primeira hospedaria da Serra Gaúcha, a Quississana Pensão Hampel, na vila de São Francisco de Paula. Em 1901, casou-se em Porto Alegre com Albertina Metke, filha de alemães. Juntos, eles iniciaram a família na colônia e ofereciam aos hóspedes da pensão ar puro, águas límpidas e bem-estar. Aos 20 anos, Albertina Hampel cuidava de tudo. Mulher forte e ativa, teve 5 filhos, o último com o segundo marido, o médico Frederico Tedesco. Albertina administrou Hampel até 1924, 4 anos após a morte de José. São Francisco de Paula sempre foi um lugar mágico e especial, né? Desde antes da chegada dos seres humanos. São os campos de cima da serra, ou seja, é um pampa mais perto do céu. É quase um céu às avessas, um céu de grama às avessas, né? E os humanos, quando chegaram aqui, logo perceberam o valor desse lugar. E os humanos não eram homens brancos, né? Eram os povos originários, um povo chamado Caaguá. Caá quer dizer mata. Então era o povo da mata, que estabeleceu uma relação quase simbiótica com a araucária, com o pinheiro. A base da alimentação deles era pinhão, farinha de pinhão e mel. E ainda desciam para passar o verão em Torres, para pegar mariscos e fazer farinha de marisco. Tinha uma vida quase idílica, né? Os Caaguá, que foram extintos. Tão logo essa região acabou se tornando a rota que unia São Paulo com o Rio Grande do Sul, a rota das tropas e dos tropeiros. Primeiramente, a maioria dos tropeiros passavam por essa região aqui, conduzindo gado muar, cavalar e vacum, como se chama, que é o gado bovino. Após esse período, foi alargada essas estradas para poder passar com carroças ou carretas, né? Que aí começou a ter um transporte de cargas um pouco diferenciado, né? Conseguiam conduzir, levar mais produtos pela estrada por um menor tempo. Essa aqui era a única estrada que podia percorrer de carroça ou diligência.
Porém, antes das tropas e dos tropeiros, passaram pelas estradas os bandeirantes na sua ação devastadora, né? Caçando e escravizando indígenas, destruindo as missões lá no oeste. Passavam por aqui, aqui era a rota, tamanha o papel estratégico dessa região, né? Depois sim vieram as tropas e tropeiros, se inicia a colonização portuguesa em larga escala, vira um lugar de grandes fazendas de gado com aqueles muros de pedra, né? As taipas, aquelas taipas incríveis, né? Milenares, né? O gado franqueiro chega aqui e tal. Então, mesmo com esses povos percebendo que era um lugar específico, nenhum deles escolheu esse lugar para um lugar relax, para um lugar de lazer, para um lugar de turismo, porque esse conceito é um conceito que surge muito depois na Europa e muito perto da Alemanha e da França. Os spas, as colônias de férias nos Alpes, né? Então são os alemães que ao chegarem aqui, né, percebem que esse lugar, além de tudo, é um lugar de lazer, de relaxamento, também de reflexão, né? E aí, você vê, não é por coincidência que é um alemão que sobe a serra e dá início ao turismo na serra antes mesmo de Gramado e Canela. Começa aqui o turismo na Serra Gaúcha, aqui, no Parador do Veraneio Rampel, em 1899. E o Joseph Rampel, né, sobe a serra na hora exata e cria esse lugar mágico e estabelece o padrão do turismo no Rio Grande do Sul. Foi bem estratégia a escolha do local, porque é bem no topo da serra, na chegada em cima da serra, onde normalmente quando sobe todo as morrarias, chega no ponto alto e descansa. Na planta original da pensão Rampel, que hoje é o Parador Rampel, se tinha uma série de edificações que cercavam um átrio, né, que é um jardim, um pátio interno. Mas se tem até hoje uma grande edificação histórica que faz com que a integridade, né, desse conjunto seja reconhecida e é um grande motivo de que o torna um patrimônio cultural municipal, né, de São Francisco de Paula. Com relação à edificação histórica, propriamente dita, se percebem alguns elementos bastante importantes. A integridade desses elementos visual que confere essa grande originalidade a essa edificação, que são eles, primeiro, a varanda, a grande extensão de varanda que tem que dar direto para a paisagem. A partir da varanda se visualiza o material de construção, que é a própria madeira. Toda essa edificação ela mantém esse material original. Outro elemento marcante são as esquadrias, as janelas, né? Que elas são também muito interessante, que elas são únicas no sentido de que elas são bastante verticais e elas acontecem de forma bem ritmada e muito próximas, o que permite a visualização novamente, né, da paisagem de entorno, que é o grande diferencial, né, de todo esse conjunto. E um elemento bastante interessante que a gente pode identificar na escada de madeira que leva ao segundo pavimento é o corrimão em madeira falquejada. O que é a madeira falquejada? Ela não é uma madeira, era bem antigo, era uma forma de trabalhar madeira assim, quase que tradicional, antigamente, que ela não era lixada, ela utilizavam ferramentas que tiravam lascas das madeiras para aplainar elas, né? Outro elemento importante nesse conjunto que a gente identifica atualmente, né, é um outro prédio, que é um prédio datado mais ou menos no período da década de 50, 1950, que então foi construído com em outra tipologia arquitetônica, que tinha a ver com a época, né, utilizando técnicas e materiais da época, como concreto, tijolos, né. Ele era voltado para aquele jardim interno, o que então
reforça a questão do conjunto, nos traz à memória o conjunto pré-existente e tem elementos que ainda, novamente reforçam essa integração da edificação com a paisagem. Vamos continuar o nosso passeio e conhecer mais uma das inúmeras atrações desta região de encantamento. Em meio à luxúria, aí está o veraneio Hampel, já consagrado como o melhor no gênero do estado. Seus lindos recantos incrustados em plena mata, seus jardins e seus passeios fazem do modelar estabelecimento um lugar... Tenho uma paixão por São Francisco porque foi o lugar da minha infância, já dos meus 10 anos de idade em diante, onde eu passei todos os verões aqui. E esses verões foram muito agradáveis, me deram muita liberdade, me ensinaram a natureza, a olhar para o céu. Aqui eu ganhei a minha primeira luneta. Acho que a maior riqueza que tem aqui é silêncio e bom ar. Tem pássaros maravilhosos, um céu maravilhoso. Então, é um lugar de muito, para mim, de muito boas memórias. Meus pais vinham eventualmente aqui. A gente veraneava ou invernava também em Canela, que é próximo, e de vez em quando passava um domingo aqui. Aí eu, desde adolescente, adorava o lugar. E aqui eu acabei escrevendo 3 livros. Eu fui convidado, junto com meus colegas de invernada de CTG, para vir ao Hampel. Foi o meu primeiro contato com o Hampel. E eu fiquei naquele momento encantado com um lugar que tinha paredes de pino, de araucária, e que tinha um cheiro do antigo e de história. Então, é o que me remeteu num primeiro momento. Depois, quando eu vou embora e vou para São Paulo, toda vez que eu voltava a São Chico, e que às vezes eu tinha uma namorada que vinha comigo de São Paulo, qual era o lugar romântico para levar em São Chico? Eu pedi autorização e ia no lago do Hampel. E eu brinquei uma vez. Um dia o Hampel vai ser meu. Essa sala aqui já era o refeitório, a sala de lá pequena era um refeitório mais selecionado, mas tinha um bar, aí tinha um pão feito em casa. O econômico da época chamava-se Olinto e tinha uma filha chamada Alaide. Para mim foi um espaço de liberdade inacreditável, inacreditável. Meu pai era o Olinto Casares. Meu pai foi econômico há muitos anos aqui. Ele e as minhas irmãs. Minha mãe, primeiro, né? Ela faleceu aqui. Nós somos em 12 irmãos. Depois que a dona Albertina saiu, virou uma sociedade, daí tinha os sócios, né? Todo ano, às vezes mudavam, outros continuavam, né? Às vezes havia uma eleição, né? Mas o meu pai, como econômico, sempre ficou. A minha mãe trabalhou 12 anos de camareira aqui no hotel. Ela era, inclusive, responsável por essa parte de alvenaria aqui. Então, eu vinha todos os dias com ela, porque eu não tinha com quem ficar. O meu irmão, que nós somos em 2, também tinha o quê? Uns 14, 15 anos, também trabalhava aqui. E o meu pai também trabalhava aqui. Ele trabalhava na manutenção, porque ele era carpinteiro, então ele estava sempre por aí. Então, praticamente era a família que trabalhava aqui. Muitos anos isso aí. E eu tenho, assim, as melhores lembranças, assim, porque quando eu vim trabalhar aqui, fazia muitos anos que daí eu nunca mais tinha vindo. Então, para mim, foi uma renovação, sabe? Eu me senti, assim, de novo, né? Assim, jovem, para ter gás, para trabalhar num lugar onde que eu gosto muito, me traz muitas lembranças boas, né? E eu tenho o maior carinho por esse lugar aqui, o maior cuidado com ele. Como isso aqui era um polo de encontro das pessoas, se ia ao lago nadar, que foi onde eu mais nadei na minha vida, foi nesse lago. Eu tinha um companheiro que era um senhor velhinho, que tinha uma casa ali, que chamava Seu Cúplis. Ele nadava de chapéu. Ele praticamente só boiava e batia o pé assim, ficava de chapéu. E era meu companheiro, ele vinha cedo, eu também vinha cedo. E eu nadava 3 vezes esse lago. E daí voltava. Tinha trampolim, a gente saltava.
Tinha muito jogo de ping-pong, tinha jogo de vôlei. Ali no meio daquele lago, ali tinha um campo de vôlei. Tinha um certo happy hour no fim da tarde, que tinha muito chame. Todo mundo vinha, era um lugar de encontro. Se você vai ver que famílias casaram aqui. Muitos que são casadores se conheceram aqui. Banquetes quando vinham celebridades como João Goulart, Leonel Brizola. João Goulart naquele tempo era deputado federal, o Brizola estadual. Várias autoridades assim que os jantares, quando eles vinham, né, em São Francisco, os jantares eram feitos aqui no hotel. Quando acontecia jantar, casamento e coisa, saíam daqui às vezes de madrugada, todo mundo, ó, indo embora para casa a pé, com as lamparinas para poder enxergar, né? E no outro dia o povo estava aqui cedo de novo. O meu avô, que tinha a primeira diligência, foi dele, né? Ele fazia esse trajeto de Porto Alegre, Taquara, né? Uma diligência, como eles chamavam naquele tempo, era uma carroça com 4 rodas e 4 cavalos. Bom, sabe-se que vinha da região de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, eles vinham de trem, chamado vapor na época, né, até a estação de Taquara. De Taquara, eles utilizavam uma diligência. E a diferença da diligência para a carroça é que a carroça era para transporte de cargas e a diligência era para transporte exclusivamente de pessoas. Então, tem relatos que essa diligência de Taquara, até chegar ao Hotel Veraneio Rampel, com os hóspedes, demorava em torno de 8 horas de viagem. Isso assim é um hotel família, sabe? A gente tem pessoas até hoje que falam, que comentam isso aí, que ligam, que a gente tem contato ainda. Muitos já não existem, né? Porque eu já estou com 80, vou fazer 81 anos, né? Naquele tempo era bem novinha, tinha. Mas a gente foi muito feliz aqui, muito feliz mesmo, sabe? Esse fogão tem história. Sábado à noite, o nosso cardápio era bife, batata frita, ovos, assim. E os bifes, eu tenho esse fogão, a foto dele lá. Os bifes eram feitos tudo aqui na chapa. Era uma delícia. O pessoal adorava, sabe? Os que veraneavam aqui. Botava direto na chapa, né? Aqui nós esquentava as batatas fritas, ficavam todas aquecidas aqui nesses forninhos aqui, nas estufas, como nós chamava, né? Muito sentei ali atrás, ali no inverno, botava os banquinhos ali. Eu nasci aqui nesse hotel. Pai do Gui e do Fred e vivo entre Cidades Santas, São Francisco de Paula e São Paulo. O Rampel, eu adquiri ele no início de 2017 e ele é um projeto de vida, que é ressignificar e revitalizar uma propriedade que hoje tem 125 anos. Eu já tinha um hotel que eu tinha começado com meu pai em 2000, aqui em São Chico, que é o Village. Então eu já estava me relacionando com a cidade, mas eu não vinha para a cidade. E aí, aquele hotel que foi crescendo aqui em São Chico, na entrada da cidade, ele não falava com o meu propósito. De novo, se o meu propósito não estiver alinhado, eu não consigo seguir. Chegou uma hora que o pai disse assim, o hotel é teu, o X é da tua irmã, não sei o que é da tua outra irmã. E eu me vi com aquele hotel. E eu não sabia o que fazer com ele, porque eu estava em São Paulo. A única certeza que eu tinha é que eu não ia conseguir fazer um propósito de ressignificar, de ter cultura, de ter história ali. Ele era novo, ele não era... Eu não ia conseguir construir isso. E aí vem a minha decisão, que era vender o Village. Quando o Rampel entra na minha vida, que a gente faz a troca, era como começar de novo. E ele era um papel em branco. Meu pai ficou 6 meses sem falar comigo quando eu comprei o Rampel. Porque na cabeça dele eu tinha trocado o novo pelo velho.
eu tinha saído da entrada principal da cidade, metro quadrado, e ter vindo para onde? Para o meio de um hotel que era velho, abandonado, largado, que ninguém vinha. Eu tinha uma certeza, a natureza eu nunca ia poder construir ela, que ela nunca ia ter a verdade que ela tem. Eu não ia conseguir construir uma araucária, eu podia plantar, mas vai ficar para o meu neto. E a hora que eu chego aqui, eu tinha que fazer o quê? Bloco, cimento e areia, quem sabe a gente consegue na vida realizar. Mas o nosso patrimônio é de natureza, de história e imaterial. Isso não tem como se perder. Então, hoje, o que eu sonho e é o que eu venho fazendo com o Gui e o Fred, que o Gui e o Fred vêm se apaixonando por isso aqui. Eles são encantados. E é claro, a hora que a gente entra com os cavalos, a hora que a gente entra com outros projetos, a hora que a gente continua preservando a natureza. E aí tem dois caras que são de São Paulo que também sabem que isso é um legado. Isso não é um bem que se vende. Esse é um bem que a gente tem que continuar levando por gerações. O legado é você se vincular com aquilo que é ancestral, com aquilo que estava aqui antes da gente, com xaxins, com samambaias, com corredeiras murmurantes, com araucária, aquilo que estava aqui antes da gente e que vai continuar aqui depois da gente, mesmo com tanta gente querendo derrubar o que já estava aqui e que não será derrubado. Um dos grandes legados é nesses anos a gente já está indo para o 5º colaborador fazendo hotelaria, entrando na universidade, cursando hotelaria. Eu sempre tive a paixão de querer cozinhar. Tanto que eu comecei lá fazendo a parte da confeitaria, que eu fazia só apenas os doces. Surgiu uma oportunidade de eu ir para frente, que seria a cozinha dos quentes, e eu agarrei. Porque é um sonho e eu quero que esse sonho se torne realidade. A sensação de estar lá é muito boa. É um significado muito grande. Tu ganhou talvez um espaço ali. Eu não tinha, às vezes eu olhava assim, eu queria ter uma. Não pra mim usar pros outros ver, mas pra mim. Pra mim me olhar no espelho e falar, olha, eu cheguei até aqui. Eu tenho uma doma. Sabe quando dá aquele quentinho no coração? Eu lembro que eu senti assim um olho lacrimejado. Então, de alguma forma, a gente vai mudando um cenário. Um dos valores que referenda esse bem como patrimônio cultural é a permanência de uso, ou seja, ela foi construída para ser um local de hospedagem e ela continua até hoje, em todo esse seu período de existência, como uma edificação que se propõe à hospedagem. Então, acho que isso é muito importante, isso é um valor essencial, assim, que reforça esse reconhecimento para a memória coletiva de São Francisco de Paula. Então, um lugar histórico, um lugar mágico e um lugar que tem que ser conhecido, preservado, venerado. Eu venero. Eu me vejo muito lá dentro, sabe? Sabe quando se sente acolhida num lugar? É lá no Parador Rampel. Então, tenho muitas memórias, criei muitos amigos que eu quero levar para a vida. O Rampel me ensinou isso, que é ter pessoas para nos levar para a vida. A gente tem muita saudade, mas a gente foi muito feliz aqui. Não só nós, da família, como as pessoas que vinham para cá. A gente foi muito feliz aqui, muito feliz mesmo, sabe? Eu amo de paixão, né? E assim, quando eu entro nos apartamentos, nesses aqui, que era onde a minha mãe trabalhava e coisa, né? Cada um que eu entro ali parece que eu volto no tempo, né? Porque continua mantendo, né? O banheiro é ali no mesmo lugar, essas sacadas são as mesmas de quando eu era criança, né?
Eu tenho uma fé absurda. Eu não consigo não acreditar que vai dar certo. Então, eu acho que tem esses orixás me empurrando e vários guias que eu tive ao longo da vida sempre me disseram assim: você está voltando para casa.